Buenas! Começando mais um podcast Estação 29 do Paralelo 29. Eu sou o José Mauro Batista e estou aqui com o meu colega Rodrigo Dias. E a gente recebe agora no nosso podcast a Lidiane Santos, que é formada em administração. Atualmente ela cursa serviço social e psicologia. A Lidiane é uma das administradoras da Atualizando Santa Maria, que é uma página criada aí no Facebook e no Instagram para informar acontecimentos de Santa Maria. E como está tendo bastante visibilidade esse trabalho que eles fazem, né? A gente, inclusive noticiando crimes e outras questões, aí a gente convidou a Lidiane aqui para falar sobre esse assunto, né? Rodrigo, dá as boas-vindas aí que a gente já começa. Bem-vinda então, né? Lid, né? Como Obrigada. é conhecida. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui, que não tem cerimônia, né? Eu quero então, para quem está assistindo a gente, que curta, compartilhe a página do Paralelo 29, né? Onde é transmitido o nosso podcast da Estação 29. Então está disponível lá no canal do Paralelo 29, no YouTube, Spotify, na página do próprio Paralelo. Agora tem o grupo também do WhatsApp. Então todos esses canais disponíveis para quem está nos assistindo. E vamos iniciar essa conversa aqui, né? Muito importante, que é uma página hoje. A gente quer conhecer mais desse trabalho, que é o Atualizando. Então passa a bola aí pro Zé Mauro para a gente iniciar esse nosso papo aí. Perfeito. O que a gente sabe da Atualizando, Lidiane, é que foi um perfil, né, criado por um rapaz que está preso, né, ou que teria uma condenação, enfim, e essa página foi evoluindo, como a gente comentou aqui, né, que é o Micael Juan, né, e eu queria saber essa história do Micael, né? Isso, assim, em relação, pra gente ir pro Micael, falar um pouquinho da Atualizando antes. Correto. Atualizando, na verdade, foi uma idealização minha, que eu já vinha há um bom tempo já com um planejamento de talvez criar uma página que trouxesse uma informação mais imediata, né, da cidade. Eu tinha muitos contatos, participava de muitos grupos de WhatsApp, e eu vinha percebendo ao longo do tempo que tinha muita informação que estava chegando e que não era publicada em tempo real. E aí eu sempre ia procurar nas outras páginas que existiam, e aí demorava um bom tempo e tal, e eu tinha aquele projeto ali meio engavetado, né, na minha cabeça de colocar em prática. Com o tempo, eu fui cada vez mais me estimulando a querer fazer, e o que foi assim o ponto que me empurrou assim foi em fevereiro de 2023, quando ocorreu um assalto no shopping Praça Nova. Sim, eu lembro. Aquele assalto, até não sei se eu posso citar o nome da loja, mas foi um assalto que ocorreu na Americanas. Foi publicado, divulgado. A loja divulgado. Não tem nada a ver, né? Sim. Enfim. Mas naquele período ali, eu lembro que eu estava em vários grupos e tinha contatos de pessoas que me informavam e tal. E aquilo vinha enlouquecido nos grupos de WhatsApp. E eu ia para as redes e nada, e a gente queria confirmar aquilo realmente Aí tinha pessoas que estavam lá mandando vídeo. E eu disse assim, sabe de uma coisa? Foi de noite aquilo. Eu vou criar. Vai ser o meu pontapé pra mim. Até se a gente olhar a página, a primeira publicação da página, a gente até fez uma retrospectiva esse final de 2023. Foi a nossa primeira publicação, foi sobre aquela questão daquele assalto. E aí eu disse, não, vamos trazer isso. E aí eu já tinha aquela ideia, atualizando. Já tinha na minha cabeça mais ou menos o nome, aí fui lá, a gente criou uma artezinha simples lá do logotipo da página e vamos fazer dessa forma e vamos tentar ver o que dá. Né? Aí ali a gente começou, já veio com esse propósito, porque o nome do Atualizando é atualizar a comunidade de Santa Maria. Qual é o propósito? A gente recebe, digamos que no Messenger, grupos de WhatsApp,
Eu recebo uma informação. Zé Mauro vai lá e me manda informação. Tá ocorrendo tiros aqui na Orlândia, tá? Aí, beleza, eu vou pegar essa informação. No início, a gente já jogava de primeira. Uma pessoa me avisava, eu já jogava na rede social. E isso rendeu alguns equívocos pra gente também. Como é que entra o Mikael nessa história? E aí a gente Depois vai... o Mikael entra nessa história. Eu comecei desse início ali, contando mais ou menos Perfeito. o período que a gente iniciou. E aí depois, com o tempo, eu já conhecia o Mikael antes, né? Já sabia do trabalho do Mikael como um ativista social, a página dele de ativismo. E também a questão da Index, Zona Oeste, que eu já acompanhava. A Index ele criou junto com um amigo dele que era, na época, estudante de publicidade e propaganda, né? E aí... Hoje não existe mais a página. Existe só, acho que eu não sei quais os administradores, né? Sim. Na época eu até... Mas daí tu convidaste ele pra... Isso. Daí que surgiu, né? Aí veio o Mikael, aí depois veio mais administradores. Estamos hoje em 4. 4 administradores, fora colaboradores que a gente tem em contato. Como a página foi crescendo e ganhando mais credibilidade, a gente começou a ter mais fontes sérias que nos passam informação. E a gente tem moderadores de grupo de WhatsApp, a gente tem 2 grupos de vendas de BRICS, que chamam, 2 grupos de notícias e um grupo de bate-papo. Então ali a gente também tem moderadores, colaboradores que nos ajudam nesses grupos. E Lidiane, abrindo um portal para isso, vocês se consideram um meio de comunicação competindo com os meios tradicionais que existem hoje na cidade? Ou é uma página... né, como é que né, no teu projeto te classifica hoje atualizando? Nós não somos jornalistas, nós não temos formação, não temos formações dentro da área, mas a gente não tem um intuito de competição, porque é uma coisa totalmente diferente do propósito do que tem mais tradicional, né? Até porque é uma página que a gente também não ganha nada para fazer isso, né? É nos tempos livres. É pro tempo que a gente tem, óbvio que a gente acaba se envolvendo bastante, até pra gente conseguir trazer uma informação em tempo real. A gente tem uma equipe bem engajada, né? Esses 4 administradores, a gente tá o tempo todo. Se surgir um fato na madrugada, por exemplo, 3 horas da madrugada, entra, como é que... Eu sou uma pessoa da madrugada, então o que tem de madrugada ali, geralmente sou eu mesmo aqui que publico, então Perfeito. Eu acabo... A página publica muita informação policial, né? Tiroteio, às vezes, um tiroteio na Vila Lídia. Há pouco relatos de ambulância, barulho de sirene na rua tal, no bairro tal. E em outras situações, um corpo encontrado, enfim. E as pessoas ficam curiosas, né? De como surgem essas informações antes mesmo até que a polícia chegue no local ou quase junto, né? Como é que você dá esse processo, Lidiane? A gente participa, além de ter os grupos de notícias nossos, a gente participa de todos os grupos de notícias que existem na cidade. Tudo que a gente pode, a gente se insere. Tanto que a gente sempre brinca, né? As pessoas nos mandam mensagem e aí é tanta notificação de grupo de notícia que a gente se perde quando, por exemplo, a minha mãe me manda uma mensagem. É tanta notificação de grupo que a gente tá sempre dentro dessas informações dos grupos, né? Mas, além da gente pegar a informação de grupo, o pessoal nos chama no privado também, no Messenger da página, mas geralmente são pessoas que moram no local. Sim. A gente recebe essa informação de moradores, como eu dei o exemplo de um tiro lá na Orlândia, o morador ouviu, eles agora com esse conhecimento que eles já têm da página, que a página tá conhecida, né, reconhecida pelo pessoal, eles nos enviam imediatamente. E o que a gente faz? Aí foi o que eu tava explicando ali. No início, eu pegava a informação e já jogava. Aí rendeu alguns equívocos. Porque muitas Poderia vezes... descrever qual o equívoco que aconteceu na época? Sim, teve um equívoco que nos enviaram, assim, vários tiros foi na Orlândia até. E aí a gente, vamos jogar lá. Daí a gente jogou na página e aí dali um pouco começou nos grupos de WhatsApp. Gente, não era tiro. Aí mais de uma pessoa veio dizer...
eram moleques que estavam brincando com pet. Cada um, eram uns vários, que tava cada um com pet e começaram a bater com os pets. Não sei se no chão, com algum artefato. E deu um estouro muito forte, aquilo faz um barulho que retumbou. E as pessoas que moravam próximas, quem tava perto achou que era tiro. E aí foi uma coisa até cômica, né? Que daí a gente teve que explicar, né? Que não era. E isso a gente via que ia fazer a gente perder a credibilidade, né? Que não era o que a gente queria. O pessoal muitas vezes confunde, aí entra a questão do preconceito pelo fato do Micael, né? Sim. E depois a gente vai entrar na história dele também, né? Que é a questão seguinte, esse pessoal é ligado à facção. Né? A gente já ouviu isso aí, né? Eu já ouvi, né? Eu digo, olha, eu não conheço o pessoal, mas enfim, né? Existe muito esse preconceito, né? Existe ali, a gente recebe mensagens, a gente vê os comentários, né? Pessoal xingando. Mas não tem nada a ver a questão do Micael, até porque o Micael nunca foi envolvido com facção, não é uma pessoa faccionada ali. Não tá dentro da PESM também, né? Ele cumpre pena domiciliar, é um regime fechado, mas é domiciliar. Mas não tem nada a ver esse contexto. Com o tempo, como a gente foi ficando conhecido, a gente começou a criar também fontes que nos informam. Mas até mesmo de órgãos importantes, públicos, que nos passam informações. Lidy, só para situar, e aí a gente segue adiante, né? O Micael, ele está preso hoje, como é que é a situação dele e o que levou ele a essa situação depois para a gente evoluir, né? Porque as pessoas vão ficar curiosas com essa, e é a oportunidade de a gente esclarecer, né, toda essa situação também, né? O Micael, ele atualmente cumpre pena, regime fechado, é uma pena domiciliar que ele está cumprindo. Ele teve autorização para estudar, ele cursa Direito na UFSM. A partir disso, ele conseguiu um estágio, ele faz o estágio na Defensoria Pública Estadual. Então, ele tem autorização para poder se dirigir ao UFSM, tem autorização para trabalhar na Defensoria. Ele também está fazendo um estágio com outro advogado, agora que ele conseguiu, mas esse já é uma coisa mais... não é presencial. Tem autorização para tratamento médico, como ele tem a questão da deficiência auditiva, né? Ele faz tratamento com fono, enfim. E tem liberação para algumas atividades extracurriculares da faculdade. Essas são as questões. Dentro disso, ele volta para casa e não pode sair. Né? Ele usa a tornozeleira eletrônica. A gente pode saber que tipo de condenação... Por que ele foi condenado? É quanto tempo? Sim, o Micael cumpre uma pena de 19 anos, né, de regime fechado. Foi por conta de um homicídio ocorrido em 2010... e uma tentativa em 2013, que acho que foi o mais conhecido. Né? Como tu disseste, não tem nada a ver com questões de facções, não nem nada. Não tem nada a ver, não foi nenhuma questão por tráfico, envolvimento com facção, nada envolvido com essa questão. E eu também não tenho... O único contato que, por exemplo, eu tenho com a questão prisional, que também é uma bandeira que eu levanto junto com o Micael pelo que eu estou estudando, psicologia e serviço social, eu quero trabalhar nessa área. A gente tem alguns projetos de uma comissão carcerária que a gente está criando e tal, e a gente tem contato com familiares. Isso eu tenho direto, assim. Eu já estive na frente da PESM, entrevistando o pessoal, conversando com o pessoal, analisando as situações que as famílias passam lá para visita, né? E esses contatos eu tenho, né? O pessoal respeita, a vocês e a página. Esse fato do Micael ser uma pessoa ligada ao sistema penitenciário, estar ali, isso o pessoal também respeita, né? Eu acho que sim, assim, ó. Pessoal críticas... que eu digo, o pessoal do mundo do crime, assim, eles têm um... Né? Não, isso não, a gente não tem problema, até porque as maiores críticas que vêm de pessoas que não são envolvidas Nunca sofreu ameaça, as pessoas veem em vocês... Não, ameaça não. As pessoas veem em vocês também, assim, um porta-voz, por exemplo, da questão dos direitos humanos, enfim, dessa questão, né? Não porta-voz de facção, que isso já deixou claro, que as pessoas, não tem nada a ver. Elas têm o costume de achar que quando tu defende um sistema prisional melhor,
a gente tá defendendo o bandido, né? Claro. Mas na verdade as pessoas não identificam, não conseguem entender que aquele cara que tá lá dentro, naquela condição, que já veio de uma condição de vida complexa, que é a grande maioria, vai sair de lá uma hora, né? E ele vai estar ali do teu lado, no mercado, ele vai estar na faculdade, ele vai... Qual é o preso que tu quer? Como é que tu quer que o cara saia de lá, sabe? As pessoas daí elas não conseguem diferenciar isso. Quando tu defende melhorias no sistema, eles acham que tu quer regalia. Até eu lembro há poucos dias o Michael, num post do Paralelo 29 sobre as saidinhas, né? Uma senhora lá fez um comentário extremamente preconceituoso, desinformado, e o Michael expôs a situação dele. Ele disse: olha, eu sou um egresso do sistema penitenciário, enfim, estudo direito, e a senhora prefere tipo assim, que os presos continuem, se marginalizem, ou que eles tenham uma oportunidade. Ele falou até isso aí, a gente sabe, né? E ali eu fiquei sabendo mais a história dele, né? Isso, e a gente sabe que o cara vai sair de lá e a sociedade não vai receber ele. Não vai oportunizar. Não vai dar oportunidade pra ele. E aí, Lid, me diz uma coisa, né? Não sei como você conhece ele, tem uma proximidade de amizade, né? O que ele pensa dos atos infracionais que ele cometeu, né? Dos crimes que ele cometeu no passado, que, né, se ele cumpre pena, ele foi condenado. Então, qual a reflexão que ele tem hoje disso? O Michael, assim, ó, teve todo um contexto, né? Não querendo justificar o que ele fez. Mas ele já tem uma história complexa desde de criança, né? Com 10 anos, ele teve meningite. Era um menino saudável, tudo. Ficou em coma e acordou não escutando mais. Não ouvia mais. E aí, a partir daquilo ali, a vida dele totalmente se transformou. E ele não soube lidar muito bem com aquela situação, né? Ele se comunica por linguagem de sinais? Ele tem um aparelho auditivo, ele tem um implante coclear. Sim, Ele ficou dos 10 anos até quase 30 anos sem ouvir. Ele colocou em 2017 esse implante. Então ele teve todo aquele contexto imagina o período da pré-adolescência, adolescência, naquela situação, sofreu bastante bullying, teve um contexto assim bem delicado, as histórias que ele conta do que ele passou. E daquilo ali, ele era muito agredido pela questão da deficiência dele, né? E ele respondia em forma de agressão. Ele se revoltou de uma forma que ele achava que o normal era também ir pra cima. Então, para ele botar aquela dor dele pra fora, ele começou a ficar agressivo, arrumar briga, arrumar confusão e arrumar problema. E ali gerou todo um contexto que, né, ele se envolveu com diversos problemas e acabou cometendo esses atos que... E hoje, o que ele pensa disso? E aí, hoje em dia, ele tem uma maturidade que é admirável, assim, a questão como ele leva tudo o que aconteceu. Ele tem um arrependimento, obviamente. Já, inclusive, ele teve contato com familiares da vítima do homicídio para tentar ter uma questão de não digo perdoar, né, mas tentar pontuar as coisas, né, para não ficar aquela situação. Mas ele encara de uma forma com arrependimento e ele hoje busca tudo a ressocialização e tudo aquilo que ele perdeu, o que é admirável, porque se o Michael ficasse dentro da PESM, sem buscar todos esses objetivos dele, o cara vai lá pra dentro, ele vai, se não é faccionado, vai acabar tendo que ser faccionado. A gente sabe como é que funciona pro cara ficar bem lá, né? E ele, como é que ele faz pra lidar com a pressão, né, do preconceito? Assim, ele... Porque não sei, né, pelo histórico, provavelmente ele mesmo hoje tem alguns momentos. Tem um preconceito, né? Inclusive ele procura sempre trazer à tona tudo o que ele fez, ele não esconde. Um dia a gente estava conversando sobre um rapaz que falou: eu tenho um passado, passei pelo sistema prisional e tal, e eu nunca contei, isso foi em outra cidade, não contei pra família da minha namorada, então eles acham que eu nunca cometi nada de errado, né? E daí eu disse pra ele, digo, tu vê, né, o que tu faz é totalmente oposto, tu expõe tudo o que tu fez, né, do teu arrependimento, do que tu quer hoje pra tua vida. E isso é ressocialização,
Porque se tu escondesse tudo que tu fez e as pessoas estivessem te aceitando, tu não tava fazendo ressocialização. As pessoas não sabiam o que tu tinha feito. Tu tá trazendo tudo que tu fez e tu tá procurando ser aceito e te reinserir na sociedade como agora um futuro advogado, como uma pessoa que trabalha na Defensoria Pública, que é um estágio excelente, concorrido, e tu tá buscando trazer tudo e não esconder nada, né? Isso que ele vem fazendo é ressocialização. Por essa ligação, enfim, as pessoas, os familiares de pessoas presas, assim, eles recorrem a vocês para denunciar abusos. Sim, eu recebo. Ou enfim, situações. Geralmente essa situação... O que chega para vocês desse... É bastante reclamação do que acontece lá dentro da PESM com o familiar que tá preso, né? A gente já fez essa entrevista com o pessoal lá na frente, eu fui 3 ou 4 vezes. No caso, com os familiares. Com os familiares. Que tipo de reclamação o pessoal tem, ou de denúncia que faz? Desde a denúncia do espaço lá da frente, que é onde as famílias aguardam para... Né? Tem família que chega, digamos que mais de 24 horas antes. Se a gente for lá, as visitas ocorrem no sábado, se a gente for lá na sexta de noite, tem mulher, até eu digo mulher porque a PESM é o presídio masculino, e 90% das visitas que tem lá são mulheres, é mães, são filhas, esposas, irmãs que estão lá visitando o parente. E tem barracas lá na frente, elas acampam. Porque lá o espaço, antes da pandemia, eles têm talvez o Rodrigo conheça melhor que eu nunca entrei lá. Eles têm um espaço que era para receber o familiar, que era fechado, com banheiro, tudo para eles poderem aguardar. Durante a pandemia, eles encerraram ali porque é da aglomeração, né? Sim. E aí, desde então, as famílias vêm esperando na frente. Quem conhece a PESM sabe que o acesso ali é ruim, que não tem calçamento, que não tem banheiro. É retirado, né? Não existe nem banheiro químico, aquelas famílias precisam fazer a necessidade, tem que fazer no mato, né? São condições extremamente precárias, externo é uma das maiores reclamações, assim, do que elas passam. Todo o contexto para poder entrar, a revista das mulheres, o que elas precisam se submeter para poder entrar, a questão do raio-x, que o raio-x encontra uma manchinha nelas, porque tem que ver, né, se não tem nada, questão de drogas, que geralmente carregam, né, pode engolir, fazem toda aquela análise, e tem mães lá que chegam e não conseguem entrar, não conseguem visitar o filho, que vem às vezes de outra cidade, que passaram ali mais de 24 horas aguardando, e aí se estende. E aí lá dentro tem toda a questão de reclamação de acesso à saúde, à alimentação, que não é das melhores, o espaço que eles vivem confinados. Não é essa maravilha, né, que as pessoas que estão fora pensam, né? Não, também. E não é a maravilha para eles, e a família cumpre pena com eles, porque a família também sofre o preconceito, a família também fica exposta, né? Ali, o que eles passam ali fora é inadmissível, não tem possibilidade. Não pode entrar com uma roupa molhada, se tá chovendo, a criatura vai ter que esperar lá na frente. E, Lid, nessa questão, né, eu te pergunto, existe, né, levantamentos, né, você já fez pesquisa, inclusive, lá na PESM, a gente sabe, né, que atua na área que muitos dos apenados, muitas vezes, eles querem continuar lá, né, continuar no regime fechado lá dentro, porque é um mundo, né, é um outro mundo lá. Sim. No caso do Mikael, né, é Mikael isso? Mikael. Isso, Mikael. Ele tomou essa coragem de, né, ir pro sistema, romper com isso. Romper, sim, né, com isso, né? Como que foi para ele, né? Porque aí entra a questão muito do preconceito novamente. E aí, pelas conversas que vocês devem ter, né, tem essa relação de amizade. Eu te pergunto, né, o que tu tem a dizer a respeito disso, quanto a opinião dele, daí, já que ele não tem como estar aqui também no podcast, ele foi convidado, né, Zé Mauro? Aí, então, te pergunto. O Mikael, ele foi criado por boa parte da infância dele pela avó. A avó era professora, né? Uma pessoa que exigiu bastante dele no sentido de estudo, né? Ele já tinha ele tem uma inteligência, sim, bem acentuada, e
E ele, antes de ocorrer toda essa situação, ele já tinha entrado no curso de Direito na UFSM, ele chegou a cursar um semestre. E aí, depois que ocorreu todos esses fatos, acabou ficando para trás. Ele chegou a cursar administração, 2 anos de administração, mas aí ele voltou, ele morou em Florianópolis, voltou para Santa Maria para cumprir a pena, né? Sim. Mas ele nunca quis ficar lá dentro, porque para ele sempre diz que lá é um inferno, não é um local em que eu ia melhorar, eu não ia sair melhor de lá, ninguém sai melhor de lá, ninguém vai sair o mesmo depois que passa por lá, seja o tempo que for, e pelo tamanho da pena que ele tinha para cumprir também, ele ia ter que ficar muitos anos. Lidiane, eu só quero fazer uma pergunta bem pontual, claro. Zé Mauro. A gente sabe que Santa Maria, né, este ano, os índices estão colocados aí. O ano passado já teve um índice alto, né, de homicídios, de tentativas. E este ano também os índices estão altos. E aí eu faço um questionamento na questão da página, do Atualizando. Não, né, existe esses questionamentos. Por acaso a página recebe informação, por exemplo, com uma forma de dizer, por exemplo, para tal facção, a gente está cometendo isso aqui, né, respeitem nós. As fontes de vocês têm alguma relação com isso? Ou são pessoas, né, que ficam sabendo de um crime e mandam para vocês? Não tem dessa forma. Nunca teve um contato direto com a facção, dizer, a gente está fazendo, ou alguém ou não publica, ou publica. Isso. Não, bem ao contrário. Nem ameaça vocês receberam? Não, ameaça até hoje, a não ser algumas ameaças de processo ali, dependendo da notícia que a gente publica, o pessoal... A gente vai entrar nisso daqui a pouco também. Isso aí até é mais comum, assim, mas até agora nenhum processo chegou, né? Sim. Não teve nenhuma intimação. Mas no caso hoje, para ficar isso bem desmistificado, vocês nunca receberam ou de algum integrante que possa ser parte de algum grupo, não, né? E eu destaco que é impressionante às vezes as pessoas terem esse pensamento, porque muitas vezes a informação chega pra gente num grupo de WhatsApp, ali onde todos têm acesso vendo essa informação, né? Muitas informações chegam dessa forma pra gente. Claro, a gente não sabe quem é que tá ali no grupo, a gente não conhece todo mundo que tá ali no grupo, quem é que tá passando informação, mas não são essa teoria de conspiração que criaram, que a gente recebe. Antigamente, né, quem estuda comunicação sabe disso, dessa realidade, mas eu acho que é um fato público, assim, conhecido, que a imprensa brasileira, numa determinada época, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, os esquadrões da morte, né, que eram compostos por policiais, matavam um criminoso lá, enfim, e avisava algumas figuras da imprensa, na época da revista Cruzeiro, olha, tem um presunto aqui, daí que surgiu essa expressão. O Micael, eu e ele, a gente estava falando sobre isso, que a gente leu exatamente. sobre isso. Então muitos jornalistas cresceram, né, que eles não questionavam esses esquadrões da morte, enfim, mas se alimentavam dessa notícia, né? Eles recebiam, ou já sabiam até com antecedência, eles iam lá, tava lá o corpo, enfim, e era noticiado, tirava foto, né? Depois as facções criminosas, Comando Vermelho e etc e tal, começaram a fazer isso também com alguns jornais, o Extra do Rio, alguns jornais mais sensacionalistas, assim, né? E é isso que o pessoal quer saber, né? Não tem isso de alguém, por exemplo, matou lá e entra em contato, né? E diz, olha, mesmo sem se identificar, matamos um aqui na Vila tal e deixamos o corpo lá. Nem isso não. Esse contato não. Para desmistificar bem. Isso. E outra questão, mas hoje, né, vocês pautam a imprensa local. De alguma forma, né? Sim. Tipo, muitas notícias, né? Como diz, os veículos maiores. Os veículos maiores talvez se alimentem das informações que algum cidadão vai lá e coloca no grupo do WhatsApp ou na própria página. Né? Como que vocês veem isso? Ou se alguma vez também já tiveram contato com algum meio de comunicação da cidade e querendo obter mais informações, né? Tem alguma relação nesse sentido ou não? Sim, a gente tem relações. Inclusive, tem jornalistas que hoje em dia têm a própria página. E eles têm essa relação com a gente bem tranquila, até muito boa, por sinal. Eles também publicam nos nossos grupos, a gente não proíbe que
links de outras páginas. E tanto que depois que a gente surgiram outras páginas com o propósito parecido com o nosso. A gente tem uma boa relação, assim, com todos os meios de comunicação, de trazerem informações também pra gente, de buscarem informações também com a gente. Então... Isso vocês estão aprendendo, como diz no dia a dia, na trajetória da página. Exatamente, né? no dia a dia. Mas a gente construiu uma boa relação, a gente preza por... O Mikael é uma pessoa que ele consegue trabalhar muito de não interpretar as críticas de forma negativa, né? A gente sempre pega isso e tenta tirar o que é bom dali pra gente melhorar. E por conta disso a gente consegue manter boas relações automaticamente. Deixa eu perguntar, recentemente, né, teve um vídeo que vocês publicaram ali de um fato ocorrido no Shopping Independência Popular, Shopping Popular, Camelódromo, enfim, de 2 homens que estavam no banheiro ali, enfim... cometendo ato obsceno, né? E vocês foram ameaçados ali pelo que eu vi de processo, né? Mesmo tendo borrado Aquele dia foi uma turbulência, ocorreram 2 homicídios um pouco antes daquele vídeo vazar, e a gente tava numa noite assim que a gente tinha aula e a gente tava numa loucura com o WhatsApp, porque o pessoal era mandando no privado, tiro aqui, morreu ali, um corpo aqui, e aí de repente surgiu do nada aquele vídeo. E ali começou nos grupos, tanto no nosso como em grupos de outras páginas, e começou a bombar aquilo, né? E aí, mas aquilo já não tinha mais o que fazer. Antes de ter ido para Atualizando, o vídeo já estava em toda a cidade. Inclusive com as pessoas identificadas, expostas, né? Porque ninguém se tomou o cuidado foi mesmo para expor. O vídeo estava exposto, as pessoas já estavam fazendo até figurinha dos rapazes que estavam lá. Esse cuidado vocês passaram a ter de cuidar esse tipo de material que chega... Sim, a gente passou a cuidar e sempre preservar a identidade, né? A gente divulga o vídeo, a imagem... Mas a gente sempre toma esse cuidado de preservar a imagem e borrar, né? Que teve um caso envolvendo, eu não sei se foi com vocês, de uma festa onde estaria um rapaz que bebeu e atropelou um casal de motos e coisa e tal. Também teve uma repercussão bem... teve sim. Bem, né? Que ele não teria... os fatos não estariam... relacionados, enfim. Sim, foi bem polêmico. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês lançaram recentemente uma candidatura coletiva para a Câmara de Vereadores, né? Quem são os pré-candidatos hoje, futuros candidatos, enfim? Isso, a candidatura coletiva, inicialmente a gente queria trazer 5 pessoas, 5 nomes. A gente teve contato com algumas pessoas potenciais que a gente acreditava que podia fazer um trabalho bacana junto com a gente. Alguns vão querer concorrer sozinhos. Vocês conheciam as pessoas? Ou... A gente conhecia, assim, a gente já tinha alguns contatos, já era uma ideia, já é uma questão, a questão política... digamos que para os 3 que hoje vão participar do coletivo, já era uma coisa que vinha com a gente, né? Vocês já tinham militado em partidos? Não, eu não cheguei, nem o Mikael e nem o Lucas. Mas já era um desejo também, eu acho que... Independente da página. Independente da página, já era uma coisa que vinha com a gente. Eu ainda comecei a ter esse interesse para a questão política, de eu ser política, de eu me candidatar depois da página. Antes eu pensava em... Mas a página surgiu no meio disso aí com essa intenção? Ou... Não. Mas durante o processo da página e esse contato que a gente tem o tempo todo direto com a comunidade, direto com o que está acontecendo, isso aí começou... Que não é só notícia de crime, né? A gente vê desabafos, o ônibus que quebrou, o buraco da rua, a gente recebe, o esgoto a céu aberto, né? A gente recebe... atendimento mal feito num posto de saúde, né? Desabafos, reclamações e elogios para órgãos públicos, que a gente dá essa prioridade. É muita coisa, né? É bastante. E se eu vou te dizer desse 1 ano de página, eu acho que a grande maioria, 90%, é da questão da saúde, né? É bem polêmico. Mas também a gente não recebe só crítica, também tem elogios, né? Claro. E a candidatura, como é que vocês construíram? Então, aí a candidatura foi assim, a gente já veio com esse interesse, eu já tinha esse interesse, o Mikael já tinha uma questão familiar
bem adentrada na política. Eu também, meu avô era bem adentrado, era brisolista e tal. E eu, desde criança, acompanhava horário eleitoral, eram uns programas diferenciados que eu gostava de assistir. E aí eu e o Mikael conversando e vendo todo esse trabalho que a gente vinha fazendo na Atualizando, que é um trabalho, como eu disse, inserido com a comunidade, um trabalho que a gente não ganha para isso. Voluntário, né? É um trabalho social que a gente faz. Até quando a gente lançou ali o coletivo, o pessoal... mas quais os trabalhos que vocês fazem? Nossa, tá muito claro o que a gente faz na página, né? O trabalho que a gente faz para essas pessoas. Inclusive de pessoas desaparecidas, já que a gente publicou, que a gente ajudou a encontrar. E daí, Lídia, eu te faço uma pergunta agora, né? Na área mais do direito e na questão eleitoral. Só para ela concluir. Tá. Da candidatura, né? Só pra gente não se perder, né? Isso. Daí eu conversando com o Mikael, a gente já tinha estudado essa questão do coletivo, né? Que é um grupo de pessoas que eles vão se unir para eleger um candidato, né? No caso é um. E depois os fazem rodízio na Câmara, é isso? Não é um rodízio. Na verdade, eu vou ser a candidata. Eu, Lidiane, a oficial. Tá. Isso aí. Só é o meu nome, entendeu? Mas eu vou trabalhar com o grupo, com o coletivo. Todas as decisões que a gente tomar é em comum acordo com o grupo. Não é, só para deixar bem claro, não é, por exemplo, não são os 3 que vão concorrer. Não somos os 3, é um coletivo que vai ser liderado por mim. Porque só pra, é uma coisa diferente e até bem complexa. Era justamente nessa questão que eu ia te perguntar. E né, no caso do Mikael, né, como você mesmo já colocou no início do programa, do decorrer, que ele cumpre pena, né? Sim, e pela questão legislação eleitoral, ele tem os direitos políticos deles hoje suspensos. Exatamente. Então, ele vai fazer parte de um grupo político. Um coletivo. Um coletivo que a gente gosta de chamar, o coletivo Atualizando, que a gente vai atualizar a Câmara de Vereadores, né? A gente... Porque assim, por exemplo, o PCdoB, hoje em Santa Maria, inaugurou isso aí, por exemplo. Tem o vereador Hempel, daí é aquele rodízio. E a vereadora, e a suplente, que é a Maria Rita Dutra, que não entrou, teve votação, mas não entrou para a questão de legenda. E eles fazem o rodízio. Exatamente. A gente teve esse questionamento na página, não, mas já existe o Werner e a Maria Rita. Não, mas não é assim. A Maria Rita, ela entrou como candidata, ficou como suplente, ele foi eleito. Sim, ela concorreu também. Até, se eu não me engano, o pessoal tem esse interesse também de fazer algo assim. Mas nós não, é uma candidatura coletiva, é um grupo de pessoas que vão trabalhar para eleger uma pessoa, mas eu vou me dirigir ao grupo, as decisões não são minhas, sozinha. Quem vai... o candidato vai ser só tu, então. Isso. Lidiane, deixa eu perguntar uma coisa que é curiosa. Quem acompanha a página, né, desde a questão da defesa de presos, né, havia uma expectativa de que um entendimento, uma percepção de que vocês eram pessoas de esquerda, queriam pro PT, pro PSOL, né, enfim, PCdoB, e vocês foram pro União Brasil, que é um partido de direita, mesmo em Santa Maria estando, né, num coligado aí com o PT, enfim, para disputar a prefeitura, é um partido de direita. A gente sabe que direita não gosta de preso. Eu te pergunto por que essa opção, como é que foi? O União Brasil foi um dos partidos que mais nos bem recebeu e a proposta do coletivo também era algo que a gente temia talvez não ser bem visto ou talvez que não quisesse encarar a situação. A gente conversou com outros partidos, a gente teve partidos que nos procuraram, mas em toda a análise do contexto político, pela visão de possibilidades de eleição, de se eleger, a gente conversou com o Marcelo Bisonho, a questão da proposta que o União Brasil aqui em Santa Maria está trazendo, foi levado em consideração a questão do apoio ao Valdeci também, isso é algo que o Dr. Farré, a gente já conhece o trabalho dele e tal, eu desde criança até acompanho, e uma união de todas dessas coisas, a gente optou pela União Brasil. Foi uma leitura local
Isso. Então, Uma leitura local, Lidiane, exatamente. né, aqui não tem segredo. Quais seriam os partidos que vocês procuraram ou convidaram vocês, ou algum partido que fechou a porta? Poderia dizer? Aí tem que dizer todos, né? Não pode deixar alguém de fora. Não vou te dizer bem que tenha fechado a porta, mas foi em conversas, não se adequou ao que a gente queria, o que era o propósito do grupo, né? Mas um dos partidos que nos procuraram foi o PSOL. Então a gente conversou com o pessoal. Foi partidos mais da esquerda, então, que vocês tiveram contato. Isso. porque ali você tem, né, postagens antirracistas, né? Eu não estou aqui fazendo um julgamento de dizer Sim. que todas as pessoas de direita, não é essa questão, né? Existe... Mas a gente sabe que os posicionamentos políticos, eles se enquadram por aí, né? E Lidiane, te pergunta agora também nesse processo eleitoral, durante agora esse período, quando começa a campanha de fato, pretende se afastar da página? Quais os planos também numa futura eleição, se for eleita? Qual o projeto para a página atualizando? Não, a página é a nossa ferramenta, né? A gente vai utilizar ela tanto para o trabalho da campanha, ela vai ser utilizada, e quanto numa possível eleição a gente conseguir continuar com a página, porque o que a gente quer mesmo é continuar o propósito, porque ali na página a gente recebe as reclamações, as dores, os problemas, o que está acontecendo na cidade, tá? A gente hoje não consegue ir até os locais. Claro, a gente tem outras funções no trabalho e estudo, a gente não consegue ir aos locais. Uma das reclamações que o pessoal fala, vocês não podem vir aqui na minha rua filmar o buraco que está aqui há meses, vocês não podem vir aqui ver isso e aquilo. A gente não consegue fazer esse trabalho. O pessoal vê vocês já como um veículo de comunicação mesmo. Como um porta-voz para eles, pra gente... E ao longo desse 1 ano de página, a gente começou a ter boas relações com o pessoal, tanto de órgãos públicos que nos procuram, muitas vezes... Com a polícia, eu queria saber, assim, até pelo fato que a gente comentou, né, que conversamos, né, do Micael, né, pelo fato de ele ser preso. Com a polícia, com os delegados, com os grupos da polícia, como é que vocês são... Tem relação? Inclusive tem delegados que seguem a gente, curtem. Sim. Nunca a gente teve um embate, assim, nenhum problema dele. Tu acha que esse preconceito aí... Não, pelo menos pra gente não chegou. Pelo menos pra gente não chegou. A gente tem uma boa relação, tem contatos com alguns policiais que conversam com a gente, é bem tranquilo. Que sabem toda a história, que sabem enfim. toda a situação. Acho que o Micael, ele vem desmistificando esse preconceito, assim. Sofre, obviamente, né, porque... Claro. Acho que a gente conseguir limpar isso do mundo não sei se é utópico, mas a gente está conseguindo fazer um trabalho legal, bacana, que está tendo um reconhecimento. E nesse mandato de você, caso tu sejas eleita, essa questão do sistema prisional vai ter um espaço... Sim, é uma das nossas bandeiras, com certeza. Que hoje não existe isso, né? Não existe esse trabalho. Dessa forma. E esses projetos que a gente tem em mente, a própria comissão carcerária, que é algo que a gente quer colocar em prática, que é uma comissão com acadêmicos, né? Ele iria funcionar meio que como uma fiscalização do que está ocorrendo lá dentro, do que está acontecendo com as famílias. Esse trabalho é um dos que a gente quer colocar em prática. Tu acreditas que seja possível ressocializar, reinserir a maioria das pessoas presas? Eu tô falando, a gente sabe que tem o Micael é um exemplo, né? Mas a maioria, eu digo assim, como é que tu vê essa questão? Eu vejo a questão que existe sim possibilidade, mas é bem complicada a questão da sociedade, e como mudar a mentalidade da sociedade, que daí é uma coisa que eu também me questiono o tempo todo. Mas aí eu acho que mais direto ao ponto, ele, né, com a vivência que você já vem tendo, os apenados hoje que estão lá, né, os presos, eles querem se ressocializar, será? A maioria, ou parte com certeza, né? Sim, com certeza parte sim, mas tem inúmeras questões. Um exemplo que eu vou te dar é que tem gente que, isso acho que até o Dr. Ulisses já conversou sobre isso com a gente.
Tem gente que prefere estar lá, porque saindo de lá ou não tem onde morar, corre risco de morrer. Corre o risco de morrer, porque se já é envolvido com facção, que a gente sabe agora a quantidade de presos que quando sai, matam, né? Então tem todo esse contexto do faccionado, que ele tá lá dentro. Mas o pessoal, tem duas coisas, a pessoa vai lá pra dentro e corre o risco de uma facção pegar, ou sai muita gente faccionada também, direto pra cadeia, né? Quem eu não sei. E aí também é um problema do lado de fora, né? A questão é que lá dentro, para terem determinados privilégios ou uma melhoria na condição que ele tá lá dentro, ele acaba se faccionando, porque é a facção que comanda. Os privilégios que eu acredito é segurança, né? Ter um colchão melhor, sabe? São coisas básicas. Também para ficar bem claro, né? Esses contatos que chegam da situação lá, quem fala para vocês, obviamente, são os familiares de quem tá preso. Exatamente. Não é preso que se comunica com vocês. Não é preso que vem com a gente. Exatamente. Eu fiz essa ponte lá nem preso de que esteja apenado, que esteja condenado, que esteja solto. Não, algum já procurou não também? Tem esse contato de trazer informação para a página, não. Mas se viesse algum conversar também não teria problema. Não teria problema, até porque eu não teria problema nenhum, porque eu quero trabalhar com eles. Sim. As informações hoje, tem informações que vocês filtram e dizem, não, isso aqui não vai para a página. Vocês fazem, já tem, né, conseguem fazer isso ou vai, tudo que recebe vai para a página? Não, dependendo do tipo de reclamação, de denúncia, a gente não posta, né? Porque, por exemplo, organizações privadas que trazem alguma reclamação, já nos trouxeram algumas situações de algum tipo de abuso, onde não tem como tu comprovar uma reclamação parecida assim, que a gente sabe que vai dar problema, a gente não posta, não é tudo que vem que a gente leva ali pra página. Sim. A gente filtra bastante coisa, claro, até porque tem muita coisa também que vem de uma pessoa e a gente também não sabe se aquilo ali é realmente que aconteceu. Se é pra atingir alguém. Se é pra... vão querer utilizar. Isso é filtrado. Isso. Vão querer utilizar a página pra um problema e a gente vai ter um problema futuro, né? Sim. Ameaça, como eu digo, de processo, de tudo a gente vai ter o tempo todo, né? Acho que a questão da mídia, ela tá avisada e as pessoas hoje em dia, qualquer coisa, eu vou te processar, qualquer coisa que tu publica. Mas a gente toma esse cuidado, tem informações que não é possível publicar. Não sei, Zé, mas acho que, né, a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast. Exatamente, Eu acho que é importante, né, essa parceria, essa conversa, né, com uma página hoje que tem milhares de seguidores da cidade, que é uma troca de informação e talvez é um segmento da própria comunidade aqui de Santa Maria que muitas vezes não tem acesso aos órgãos maiores de comunicação, os órgãos pagos, né? E vocês realizam esse trabalho, né? Então... eu queria salientar que é esse o propósito da nossa candidatura coletiva, né? O propósito é a gente poder ir até as comunidades, trazer as reclamações da comunidade, trazer isso para dentro da Câmara e trazer também informação do que está acontecendo na Câmara para esse pessoal. Eu sei que, por exemplo, eu conheço teu trabalho, que muito bom, a gente acompanha assim, o trabalho que vocês fazem dentro da Câmara, que vocês estão lá, vão em sessões, o próprio Claudemir Pereira também, que eu conheço o trabalho, faz um trabalho bacana, mas a gente quer estar lá dentro executando, sabe? A gente quer trazer o que está acontecendo lá, inclusive nos bastidores, o que está sendo definido. Isso que a gente quer trazer para as pessoas saberem. A gente quer ter uma aproximação, fazer a aproximação da comunidade, das pessoas de Santa Maria com a Câmara. Que elas participem das sessões que estão acontecendo lá. Tem muita coisa importante que está sendo tratada lá e que muita gente desconhece. Claro. A gente agradece, então, a tua participação, Lidiane. Eu acho que a gente conseguiu aqui tirar dúvidas que podiam ter em relação a atualizando, né? E mostrar um
trabalho que, né, é bonito, é social, é bem feito, né? E ressaltar essa importância de hoje em dia o acesso à comunicação, ter essa facilidade das pessoas que não têm grana, né? Terem também canais de comunicação. Antigamente ninguém conseguia montar um jornal, né? Não ia ter uma impressora ou montar uma emissora de rádio, né? Então isto, né, a internet proporcionou essa democratização. Esse é um lado bastante positivo, né? Positivo. E a gente tem que dar parabéns, né, pela Obrigada. ousadia de vocês, pela coragem também, né? E eu acho que a gente conseguiu esclarecer aquilo que muita gente tem dúvida, né? Sim. Muito obrigado. Obrigado, né? Ele provavelmente deve estar recebendo diversas mensagens atualizando nesse momento, tá gravando aí. Mas, para quem está nos assistindo, né, no nosso podcast do Estação 29, a gente deixa o convite, né, para que curta, compartilhe, mande pro tio, pra vizinha, né, pra avó lá do WhatsApp, que é o nosso canal do Paralelo 29, onde é transmitido então o Estação 29, tanto no YouTube, Spotify, na página, Instagram, Facebook. Então, até o nosso próximo episódio, toda sexta-feira às 19 horas.